O vídeo de hoje é um balanço político-religioso sobre as eleições norte-americanas e como o Estado, aparelhado por um Trump que tem no cristianismo branco a sua base, escancaram a fragilidade de um regime democrático arcaico que não representa a vontade da maioria. Os Estados Unidos não tem eleição direta como no Brasil. Cada estado é representado por um número de delegados e o partido republicano ou democrata que vence naquele estado abocanha para si o total de representantes num sistema apelidado de o vencedor leva tudo. Há estados que têm mais delegados, estados que têm menos delegados. Há estados historicamente democratas, como é o caso da Califórnia, e há estados historicamente republicanos, como é o caso da Geórgia, que só me faz lembrar do Eduardo Bolsonaro, que deu esse nome à filha justo no ano em que os democratas faturaram por lá. É muito azar, né? E há também os estados pêndulo, que são mais neutros, sem um padrão eleitoral definido. E para arrematar esse verdadeiro carnaval das ciências sociais, não existe uma justiça eleitoral federal. Cada estado faz suas regras e suas apurações, que é consolidada pelos veículos de comunicação. Isso quer dizer que quando o último estado conta a última cédula, os órgãos de imprensa noticiam o balanço de delegados e se ambos os candidatos concordarem, a história termina assim. Só que a teoria, na realidade, é outra. Para isso, eu me baseio numa postagem do Lucas Mourão no Facebook, onde ele, que é um advogado experiente em direito eleitoral e digital, nos atenta para o fato de que, para além do voto quarteirizado, onde eleitores votam no partido que indicam delegados que votam no presidente, esses sim, enfim, para além disso, nós tivemos uma nuvem de casos pitorescos, como, por exemplo, um cidadão morto há 3 meses que foi eleito deputado. 300 mil cédulas enviadas pelo correio que sumiram. Contagem paralisada por falta de tinta na impressora. Pessoas armadas de fuzil exigindo a suspensão da contagem. Por fim, o presidente em exercício gritando no Twitter que a eleição foi fraudada e se recusando a fornecer recursos para o presidente eleito fazer a transição, porque, na verdade, o presidente eleito não está eleito formalmente, já que não houve nem a indicação dos delegados pelos partidos e, por essa razão, nem a eleição propriamente dita, onde o colégio eleitoral se reúne para aí sim escolher o presidente. Nem a apuração final dos votos houve, além do que, em alguns estados, a eleição quarteirizada já foi parar na justiça. Eis a maior democracia do mundo, This is America, mas você pode ficar com ela, para você. Para a gente entender isso melhor, eu tomo como lupa algumas postagens públicas, também do Facebook, do perfil do Samuel Brau, bancário e cientista político, militante de esquerda da Zona Oeste Carioca, que pontuou o seguinte, há 3 dias atrás. Até o dia 8 de dezembro, haverá contagem de votos não apurados, recontagem de votos apurados e desconto de votos impugnados. Caso Trump perca, é sabido que ele vai recorrer até a Suprema Corte. E é aí que o caldo engrossa. A Suprema Corte, de 9 juízes, tem 6 alinhados com os republicanos, o que indica a possibilidade de recontagens e impugnações em favor de Trump. Depois disso é que os delegados vão para o colégio eleitoral em número diferente dos estimados pela imprensa hoje. Supondo que o juízo da Suprema Corte seja estritamente técnico, ainda cabe recurso à Câmara e ao Senado. A Constituição assegura ao Legislativo Federal a prerrogativa de eleger o presidente e em ambas as casas os republicanos são a maioria. Na verdade, a Câmara é de maioria democrata, mas nesse caso específico o voto é dado por um representante de cada estado conforme a maioria simples, que é republicana. Lembrando que as contas do voto popular só fecham dia 8 de dezembro, após a Justiça se pronunciar conforme a Constituição. Em suma, a eleição não acabou nem como ato jurídico perfeito. Só acaba de verdade dia 15 de dezembro. Bom, todos já sabíamos do questionamento de Trump aos votos pelo correio, jogando com o negacionismo republicano em seu favor e o medo das aglomerações, além do histórico de baixo comparecimento dos democratas às urnas. Além do Brasil, a Rússia e a China também não reconheceram Biden como presidente, pelo menos até o fechamento dessa edição. Cada um por suas razões, claro. Mas no caso brasileiro, porque a inteligência bolsonarista é alimentada pela inteligência trumpista, o que nos resta é esperar pela Suprema Corte e, quiçá, pelo Congresso americano. Haja coração! Enfim, tudo que é sólido desmancha no ar, inclusive o nosso desejo de uma derrota de extrema-direita pelo campo popular do maior império do mundo.
Estamos realmente sujeitos a um impiedoso banho de água fria após um mês de já ganhou, se nos entregarmos ao puro otimismo. Mas para que ninguém me chame de trombeteiro do apocalipse, eu trago aqui algumas considerações do professor mineiro Idelber Avelar, que vive em Nova Orleans e leciona na Universidade de Tulane, para quem a vitória de Biden, que ele trata como vitória, se não foi de goleada, também não foi apertada, já que a diferença entre ambos foi de 5 milhões de votos. A maior do século XXI, com exceção da disputa entre Obama e McCain em 2008. Para virar o jogo, Trump teria que reverter a derrota em 4 dos 6 estados sub júdice hoje, e só no estado do Arizona, onde a distância entre os dois foi menor, Trump teria que anular mais de 12 mil votos, além de 14 mil na Geórgia. Tchau, Eduardo. 20 mil em Wisconsin e 36 mil em Nevada. Quer dizer, haja farelo de Doritos para os republicanos maquiarem Trump e os resultados desses estados também. Bom, vocês já devem ter percebido o poder que a imprensa tem nos Estados Unidos. Além de proclamar de fato a vitória do presidente, ela projeta todo tipo de cenário pré- e pós-eleitoral. Isso é feito através de pesquisas e relatórios dirigidos ao público formador de opinião. E é sobre alguns desses relatórios e estatísticas do Pew Research Center que eu lanço mão para falar da relação entre o cristianismo branco estadunidense e o trumpismo e como ambos são, digamos assim, as cabeças da hidra que é a extrema-direita americana. Minha análise vai antes da eleição de Trump, mais precisamente ali nas primárias de 2016 do Partido Republicano, onde o pré-candidato Ted Cruz tinha a maioria dos cristãos do partido ao seu favor. De acordo com um relatório de 4 de abril do Pew Research, Ted Cruz era preferido pelos evangélicos brancos. Só que a gente precisa entender os termos e definições adotados pelo Pew Research em seus relatórios. Esse instituto classifica os cristãos norte-americanos em 3 segmentos: católicos, protestantes e evangélicos. E a razão é teológica, acreditem. Católicos e protestantes iniciam crianças na comunidade de fé por meio de um batismo que acentua a graça e a iniciativa divinas. Os evangélicos, na terminologia deles, batizam adultos que aderem ao conteúdo da pregação através da profissão de fé e do batismo, que é compreendido como um novo nascimento, razão pela qual eles são chamados newborns, enquanto os demais protestantes são chamados de mainlines, algo como linha principal. Outro recorte do Pew Research é sobre cristãos praticantes e não praticantes. Diferente do Brasil, onde o evangélico, em regra, frequenta os cultos, nos Estados Unidos há muitos católicos e também protestantes e evangélicos nominais que declaram sua fé, mas não vão aos cultos. E as pesquisas demonstraram forte variação de opinião entre essas duas classes. Do total de evangélicos brancos, 41% preferia Ted Cruz contra 38% dos que queriam Trump. Só que dividindo esse grupo em 2, o percentual a favor de Ted Cruz aumentava entre os que iam aos cultos semanalmente, os praticantes, né? 47% contra 31% pró-Trump. Curiosamente, Trump era o preferido entre os evangélicos nominais, chegando a ter 50% dos votos republicanos contra 31% de Ted Cruz. Dentre os 3 candidatos republicanos nas primárias, porque havia também o John Kasich, Trump era o de pior desempenho entre o total de cristãos republicanos. Até Kasich esteve à frente de Trump. O fato de Trump, casado 3 vezes, liderar entre os evangélicos não praticantes, surpreendeu analistas americanos, mas a mim não, sinceramente. Lá eles consideraram que não fazia sentido o segmento cristão mais moralista da nação apoiar um cara que casou 3 vezes. Mas é justamente isso. Os não praticantes, eles guardam uma fé particular e se afastam da igreja, muitas vezes, justamente por não ter uma vida pública ou uma conformação familiar que se encaixe nestes exatos padrões da moral tradicional. Sua vida não se enquadra no discurso institucional e comunitário, mas eles reverberam esses valores moralistas na sociedade. O fato de Trump ter um discurso moralista e uma vida impiedosa gerou uma perfeita simetria entre ele e seu eleitorado raiz, que defendem o que sequer praticam, na minha leitura, de analista brasileiro. Trump, até que as primárias o definissem candidato, era o preferido não apenas dos evangélicos nominais, mas também dos republicanos sem religião,
Os ateus, agnósticos, sincretistas, segmento angelinador de braçada, com mais do dobro das intenções de voto em Ted Cruz e 8% à frente de Kasich. Pelo lado democrata, quem recebeu o apoio maior dos ateus e agnósticos foi Sanders, enquanto católicos e protestantes se inclinaram para Hillary. Nessa pesquisa de fevereiro de 2016, o nome de Biden sequer apareceu. Mas foi em julho daquele ano que o apoio cristão ao Trump se consolidou, e foi depois que ele foi ratificado como candidato para as eleições gerais. Na pesquisa realizada em junho pelo mesmo Pew Research, 94% dos evangélicos republicanos disseram que votariam em Trump contra Hillary Clinton se a eleição fosse naquele dia, assim como 88% dos protestantes brancos e 81% dos católicos brancos filiados ou tendentes aos republicanos. O fato é que, passados 4 anos, Trump manteve a sua base firme entre os cristãos brancos, especialmente entre os evangélicos, os renascidos, os newborns, que, segundo um relatório de 12 de março de 2020 do Pew, demonstrava o dobro de apoio a Trump em relação ao total da população. Na verdade, o estudo é bastante amplo, é muito rico, valeria a pena até eu abrir um outro vídeo só para tratar desse relatório, mas eu quero destacar só alguns pontos dele. O primeiro e principal ponto é que o cristianismo branco tem partido, e esse partido é o republicano. Com Trump no poder, 63% dos evangélicos brancos afirmavam que seu lado estava ganhando, quase o triplo da parcela que afirmava isso em maio de 2016, 6 meses antes do fim da era Obama. Protestantes brancos aumentaram essa percepção em 19% e católicos brancos em 29% no mesmo período. Na pesquisa, 83% dos evangélicos brancos se inclinavam para o Partido Republicano, assim como 64% dos protestantes brancos e 65% dos católicos brancos. Por outro lado, enquanto 43% dos protestantes negros diziam em maio de 2016, ou seja, dentro do governo Obama, que seu lado estava ganhando, apenas 26% disseram isso em 2020, já dentro da era Trump. É evidente que o cristianismo branco é conservador, né? E o Partido Republicano usa essa pauta conservadora na mobilização dessa base socio-religiosa. Mas eu quero destacar ainda mais 2 pontos ligados a esse principal. O segundo ponto que eu destaco é a redução da influência do cristianismo na sociedade americana, perceptível até pelos cristãos. Questionados sobre as razões, o público em geral citou o crescimento do ateísmo e a má conduta de líderes evangélicos. Mas na bolha dos evangélicos brancos, a compilação geral dizia que eles acreditavam que era devido, abre aspas, a atitudes mais permissivas sobre comportamento sexual e sexualidade na cultura popular. Claro que permissividade sexual, entre aspas, deve ser lida como antônimo de controle de corpos no contexto da cultura patriarcal. Bom, dito de outro modo, as lutas das mulheres pela descriminalização do aborto e contra o machismo colocam o modelo patriarcal sacralizado pelo cristianismo branco contra a parede, e aí sim ele reduz a sua influência. Ou seja, essa permissividade que os conservadores dizem ser a causa da perda da influência cristã na sociedade americana, na verdade é consequência. É consequência de luta, não é causa. Isso vai desembocar num terceiro ponto ainda mais complexo, que trata da relação entre a Bíblia e o direito nos Estados Unidos. Tanto os evangélicos brancos quanto os protestantes negros querem que a Bíblia influencie as leis nos Estados Unidos. Bom, para além desses 2 grupos, os americanos em geral são rigorosamente divididos, é 50-50. Metade do público diz que a Bíblia deve ter grande ou alguma influência sobre as leis do país, enquanto a outra metade diz que a Bíblia deve ter pouca ou nenhuma influência. Já entre evangélicos brancos, o apoio a leis baseadas na Bíblia é de 89% e entre protestantes negros, 76%. Os entrevistados pró-Bíblia foram desafiados numa questão hipotética subsequente a essa pergunta. Quando a Bíblia e a vontade das pessoas entram em conflito, qual deveria ter mais influência nas leis? Bom, no geral, 28% dos adultos norte-americanos dizem que a Bíblia deve ter precedência sobre a vontade do povo, e dentro desse grupo, 68% dos evangélicos brancos
e 50% dos protestantes negros também acham isso. Trata-se dos dois segmentos cristãos de maior frequência aos cultos, ou seja, os mais praticantes e que são diametralmente opostos na política partidária, com evangélicos brancos se identificando fortemente com o Partido Republicano, como vimos, e protestantes negros com o Partido Democrata. A pesquisa não avaliou a quais leis específicas os entrevistados se referiam. Um termômetro usado pelo Pew Research seriam pesquisas recentes onde 63% dos evangélicos brancos eram contra o casamento legal de homossexuais, o que é permitido em todos os Estados Unidos desde 2015, 77% contra o aborto legal na maioria dos casos, ou todos, e 61% opinavam que a Suprema Corte deveria anular sua decisão no caso Roe versus Wade, que legalizou o aborto em todo o país. Já entre os protestantes negros, embora 50% se oponha aos casamentos do mesmo sexo, apenas 35% vai pela criminalização do aborto. E só 28% acham que a sentença da Suprema Corte sobre aborto deveria ser anulada. Como eu disse, o lamento do cristianismo branco republicano pela perda da própria influência social é avaliada corretamente quando é relacionada como consequência da luta feminista e enfraquecimento do patriarcado do qual os conservadores do país são fiéis depositários. É só a partir dessa visão que a gente afasta a falsa ingenuidade liberal que aplicaria, neste caso, a teoria da ferradura, segundo a qual os extremos estão ali mais próximos um do outro do que o centro. Evangélicos brancos e protestantes negros dos Estados Unidos divergem essencialmente na sua relação com a Bíblia. A luta negra pela inspiração bíblica na formulação das leis, ela deve ser lida no contexto da luta por direitos civis e igualdade racial. A Bíblia é o livro sagrado que vincula todos os cristãos, negros e brancos. E os evangelhos trazem uma série de imperativos sociais, morais e espirituais baseados em Jesus de Nazaré. E isso permite aos protestantes negros oprimidos defenderem a sua pauta manejando a mesma Bíblia do cristianismo branco opressor e denunciar sua hipocrisia religiosa no contexto da sociedade americana, onde só a leitura de textos milenares ao pé da letra seria capaz de justificar e conferir santidade ao modelo patriarcal de sociedade, aquele que valoriza o masculino sobre o feminino e confere aos homens o poder exclusivo sobre o sagrado, sobre as instituições, as famílias, os corpos, os úteros, enfim. A vitória de Biden, nesse sentido, seria apenas um detalhe dentro de uma grande vitória popular, que é uma vitória da diversidade. É a Torre de Babel paralisada. Eu encerro aqui falando sobre isso. O mito da Torre de Babel diz que um povo queria dominar sobre os demais e, para demonstrar a sua superioridade, decidiu construir a torre mais alta do mundo. Uma torre só, não eram torres gêmeas, no caso, eram uma única torre de tijolos de barro assados, conforme a tecnologia mesopotâmica da época. Conta-se que a construção nunca terminou porque, num ato transcendental, digamos, os operários que falavam todos a mesma língua durante a obra passaram a falar cada um idioma. Ou seja, o melhor remédio contra qualquer tirania sempre foi a defesa da diversidade. Protestantes negros, católicos hispânicos, judeus de modo geral, além de ateus e agnósticos, claro, todos esses grupos inviabilizaram o projeto da extrema-direita de dominação mundial ao dizerem um sonoro não à continuidade de Trump, e isso vai se refletir em outros lugares do mundo, como aqui no Brasil, onde o bolsonarismo tende a ser varrido por esses ventos da mudança. Eu quero saber o que vocês pensam. Escrevam aqui nos comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e principalmente ativem o sininho para vocês receberem meus vídeos que eu produzo em média semanal. Um abraço.